Eu comecei a gravar aqui. Bom, então vamos começar a nossa explicação do estágio supervisionado híbrido do Polo Uninter Santa Maria, Distrito Federal. Com a autorização de vocês, nós estamos fazendo então a gravação desta aula. Então está aqui eu, Aline Cândida, orientadora do pessoal de licenciatura e bacharelado na área de educação e também pessoal de pós-graduação, também a orientadora educacional Jaqueline Cassimiro. Por favor, Jaqueline, se apresente aí para o pessoal. Eu sou Jaqueline Cassimiro, sou orientadora educacional aqui do Polo Uninter. Hoje eu estou no Polo, da Uninter aqui de Santa Maria. Eu acompanho as turmas de bacharel em teologia, católica confessional, os tecnólogos e a escola politécnica, que são as engenharias, né? E aí a Jaqueline vai ficar então aí no chat, tá, gente? No chat. E você vai poder fazer então as suas perguntas durante a explicação que a gente está aqui. Então nós vamos fazer a explicação do estágio supervisionado, dos 3 modelos, tudo de uma vez. E aí depois, no final, a gente abre então para ela poder trazer as suas perguntas, que você vai lembrando e vai escrevendo aí no chat. E depois também, se caso você esquecer alguma pergunta, aí você pode sim trazer esses questionamentos aí durante a nossa abertura. Então, vamos lá, vamos começar para a nossa primeira explicação, que é o estágio supervisionado híbrido. Vocês tentem pensar nesse estágio como um modelo, um modelo de estágio que vocês vão utilizar para poder fazer o seu, poderíamos dizer assim, o seu estágio em si, né? Então, vocês estão acompanhando aí, né? Conseguiram ver? Então, vamos lá. Então, nós temos os tipos de estágios. Esse que é o profissional. É como se você fosse presencialmente no lugar. Esse é o profissional. É como se você fosse presencialmente no lugar. Só que ao invés de você ir presencialmente, você vai poder fazer de forma online esse estágio. E aí, você também pode fazer estágio online e presencialmente ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que esse é o estágio profissional. E você vai fazer o que nesse estágio profissional? Você, como bacharelado, vai vivenciar a instituição onde você precisa fazer esse estágio. E para que você possa, então, se formar, né, dentro da sua área aí de bacharelado. O estágio supervisionado, no caso de profissão, geralmente está lá no finalzinho algumas linhas de pesquisa, não exatamente linhas de pesquisa, mas algumas sugestões de filmes que vocês vão ter que acompanhar. Esses filmes que você vai ter que acompanhar estão lá no final desse manual. E aí a gente fala para você poder acabar acompanhando acompanhando essa forma de, poderíamos dizer assim, do filme, a linha desse filme, para que você possa fazer a sua linha de apresentar o seu estágio. Mas assim, isso aqui é só um adendo, não precisa se preocupar com isso neste momento. Então, o estágio profissional, você vai fazer, então, como eu falei, de forma presencial ou virtual, você vai poder observar as ações, né, observar as suas funções e depois vai poder aplicar um plano de ação para poder fazer a prática dessa atividade. A quantidade de horas que você vai ter que observar e a quantidade de horas que você vai ter que fazer de aula, você vai ter dentro da sua planilha, dentro do manual do seu estágio, tá? Então, para o pessoal de bacharelado em física, esses lugares aí que geralmente as pessoas têm que ir, né? Instituto, instituições de pesquisa, indústrias e departamentos de tecnologia e por aí vai. O pessoal de psicopedagogia são esses locais e para o pessoal de bacharelado em teologias e filosofia e sociologia são esses locais aí, instituições religiosas, empresas, bibliotecas e por aí vai. São os lugares onde você vai fazer o estágio. Se esses lugares estiverem recebendo presencialmente, você vai presencialmente. Se esses lugares estiverem somente online, esse estágio também você pode fazer esse estágio, esse modelo de estágio de forma online, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer é apresentar uma carta de apresentação.
né? Ficou um pouco redundante, mas é isso daí. Você vai até o lugar. Aline, mas eu consegui o lugar online. Então, você vai mandar por e-mail essa carta de apresentação que é te apresentando para a empresa, onde você vai fazer o estágio com as informações da Uninter. E mais uma vez está aqui a observação participativa, que é a quantidade de horas que você vai observar, e a atuação, que é a quantidade de horas que você vai aplicar o seu plano de ação, que seria a parte prática. E aí, o que acontece? Também, mais uma vez, está dentro daquela planilha que eu falei para vocês, que estão dentro do manual do estágio, tá? Onde que está meu manual do estágio? Você vai clicar na disciplina de estágio e dentro da disciplina de estágio está lá cada modelinho desse que eu falei para você, e aí você vai escolher um desses modelos. Mas, Aline, que modelo é esse que você está fazendo? É porque acabei que eu não falei que modelos que são esses, né? Mas os modelos que nós temos é esse de profissional, é um que vai se chamar de extensão e é o outro que vai se chamar de iniciação científica. Então, eu vou explicar cada um desses aqui, tá? Dentro do seu estágio, você vai ter que escrever um termo de compromisso. Esse termo de compromisso você vai preencher com as informações do lugar onde você vai fazer o estágio. Então, você vai, aí o lugar te aceitou, aí você vai lá no lugarzinho e vai, então, pegar as informações dessa instituição. Pegou as informações dessa instituição, e aí você vai, então, voltar lá para dentro do seu AVA, dentro da disciplina estágio, do lado esquerdo, dentro dessa disciplina tem um carrinho de mão, e aí está escrito trabalhos, e é lá que você vai, então, clicar. Quando você clica lá, vai abrir algumas caixinhas para você poder escrever essas informações que você já colheu na escola. Dentro dessas informações, está escrito assim, ó, descrição das atividades. Nessa descrição das atividades, é isso aqui que você vai escrever quando você for escrever os detalhes dessa descrição. Você vai dizer que o estágio que você está escolhendo é o profissional e vai falar as atividades que você vai fazer, que são essas que estão escritas aí, ó, videoaulas, observação participativa, elaboração de plano de ação, produção conceitual, entre outros. Então, são essas aí que você vai realizar. Então, como que você vai mandar esse material para o Curitiba Corrigir? Você vai clicar dentro do seu AVA, vai clicar na disciplina estágio, e dentro da disciplina estágio, do lado esquerdo, tem um negócio, um ícone chamado trabalhos. Você vai clicar e vai estar escrito assim, ó, referente ao período da entrega. Aí vai estar assim, clica em entregar. Você vai entregar e vai preencher as informações que você já colheu lá no estágio, onde você foi. E vai gerar uma ficha. Quando gera uma ficha em PDF. Você vai imprimir essa ficha e aí você vai levar ou vai enviar por e-mail para o lugar onde você conseguiu fazer o estágio. Eles vão assinar e aí você vai no mesmo lugar que você preencheu e vai enviar esse termo de compromisso. Então, aí está o exemplo do termo de compromisso que você vai preencher dentro do seu AVA. Bom, depois que você fez isso, você vai, então, para a parte de elaboração do plano de ação. Então, você vai escrever esse plano de ação de o que você vai fazer no lugar que você vai fazer o estágio, certo? Aí, o que acontece? Você vai poder fazer isso em grupo? Vai. Mas todo mundo tem que ser da mesma turma, da mesma oferta, tudo do mesmo, tá? E aí, você vai, então, se postar o plano de ação, acrescentar o RU dos coleguinhas. Então, aí está o modelo do plano de ação. Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês está dentro do manual do seu estágio supervisionado híbrido, tá? Cada pessoa tem um estágio para fazer. Uns vão fazer, por exemplo, um estágio supervisionado, pessoal, por exemplo, psicopedagogia, estágio supervisionado clínico, estágio supervisionado institucional. Para o pessoal de teologia, estágio supervisionado, no caso, né, em ONGs, mas aí tem aquele nominho lá, como é que é mesmo, Jaqueline? Aquele nominho lá que você sempre fala, que eu acabo esquecendo, tem que anotar isso daí, não anotei. Qual que são os estágios do pessoal de teologia? Estágio supervisionado em... Tá me ouvindo? Depois daqui a pouquinho ela fala.
Então, gente, é isso que é importante que vocês verifiquem. Cada um de vocês tem vários estágios. Vários Tá me ouvindo? estágios. Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Eu não sei por que não funcionou. O estágio é práticas pastorais e educação e diversidade. Isso, muito obrigada. Então, esse tipo é o estágio que você vai fazer, né? Você vai fazer esse estágio naqueles lugares que eu mostrei para vocês. E aí você vai utilizar para fazer esses estágios um dos modelos que eu estou apresentando aqui. E esse modelo é o primeiro que eu estou falando, que é o profissional. Assim também vai estar lá para o pessoal de bacharelado, em física, bacharelado em química, e por aí vai estar escrito lá também os vários estágios que vocês vão ter que fazer, os níveis de estágio que vocês vão ter que fazer. Só que aí vocês vão utilizar, vão escolher um desses modelos da forma como vocês vão aplicar o estágio de vocês. Então, aí está o modelo do plano de ação. Aqui vocês têm que caprichar pelo menos 3 autores para poder embasar o seu plano de ação. Porque quando você faz um plano de ação, você vai expor um conteúdo. Então, se você for expor esse conteúdo, você precisa ler, você precisa trazer informações. E aí você precisa, então, buscar esses autores. E aí vem o desenvolvimento, recursos e referências. Então, cada um dentro deles está explicando aí o que você precisa preencher. Depois que você fez o plano de ação, que você já enviou, que já está aprovado, que você praticou, aí você vai preencher a ficha de frequência. Também está dentro do seu manual. E aí tem a quantidade de horas que você vai fazer. Esse exemplo aqui, por exemplo, está escrito assim, ó, 8 horas de atuação, né? E 12 horas atuando profissionalmente, ou seja, praticando. Então, aí você vai também verificar dentro da sua planilha. Cada um, se você for fazer em grupo, cada pessoa tem que postar a sua ficha de frequência, tá? E aí nós temos então a produção conceitual. Até aqui você fez lá na empresa, você pegou as informações da empresa e agora a gente tem a produção conceitual. O que é a produção conceitual? A produção conceitual o que acontece? Você vai ter essa produção conceitual, é como se fosse um relatório do seu estágio. E aí você vai ter a capa, o sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências e por aí vai. Aí tá o exemplo do sumário, que você vai então, no caso, poder fazer semelhante, tá? Do seu relatório. Estão aí as normas da ABNT, os modelos das capas, e aí você vai fazer a introdução. Dentro dessa introdução, todas essas informações que você vai descrever aí do seu estágio, está escrito aqui objetivos do estágio. Esse objetivo do estágio está na página 8 do seu manual que eu coloquei aqui. Sempre quando você for escrever, você tem que fazer referência de onde você está tirando. Então, você tem que fazer referência que você está tirando do estágio supervisionado. Depois, nós vamos para o desenvolvimento, que vem bastante coisa para você poder escrever. Dentro do desenvolvimento, a gente tem o estado da arte, que é uma metodologia que você vai utilizar de pesquisa para verificar as pesquisas científicas realizadas que vão se relacionar com o plano de ação que você fez lá no comecinho do seu estágio, né? Vai contribuir, então, com a sua fundamentação teórica para a produção conceitual. Então, como que você faz? Por exemplo, você vai falar no seu plano de ação, você quer dizer, um exemplo aqui que eu coloquei de meio ambiente. Então, você vai trazer autores que falem sobre o meio ambiente dentro do conteúdo que você aplicou no seu plano de ação. E aí você vai trazer os resumos a referenciar e por aí vai. Então, aqui está explicando o passo a passo de onde você acha esses autores de forma segura, né? Que não seja qualquer site, e aí você vai procurar nesses sites. Você tem que escrever de 1 a 2 páginas. Em seguida, você vai escolher um vídeo, né? No caso, um filme, um documentário, ou no caso, um museu. E aí você vai escolher, que tá tudo no finalzinho do seu manual, para poder assistir. E aí você vai escrever sobre tudo que você viu. Então, tá aí, no caso, contexto, roteiro, ambiente, espaço, personagens, reflexões interdisciplinares, ou seja, o que você já tem de bagagem com o que você acabou de acompanhar,
relações com sua formação acadêmica pedagógica, ou seja, né, o que se relaciona com o curso que você está fazendo, o filme que você assistiu. Então, vai responder todos esses questionamentos aí, lógico, você vai responder escrevendo um textinho sobre isso, né? Você está te dando umas orientações. Depois vai fazer a ficha técnica do que você assistiu, tá? Se é o filme, se é o documentário, você vai fazer a ficha técnica. E aí, você vai depois, em seguida, criar um material. Esse material didático que você vai criar é sobre dentro do plano de ação também que você fez. É um material mesmo palpável que se pode ser utilizado, tá? Então, você pode fazer um material didático, né, concreto, você vai pensar em jogos, ou podcast, ou vídeo, para poder demonstrar o que você fez lá no plano de ação, né? E vai explicar depois como que você fez, fazer passo a passo desse material didático, explicar direitinho de como que você fez. E aí, em seguida, né, você vai explicar essa questão e depois você vai para o quinto, por 2.4, que é a prática do campo e as teorias praxis, né? Ou seja, você vai relacionar o que você fez, no caso, na instituição remota ou presencial, com o que você está aprendendo no seu curso, ou seja, você vai dinamizar aí a prática com a teoria. Esse daqui, vou voltar mais um pouquinho para cá desse material aqui, só para você entender que você tem que explicar o passo a passo, ou seja, como que você produziu, como que foi todo o processo dessa produção, criação, objetivo, e aí vai mandar as fotinhas ou o link, no caso, se precisar, tá? Então, esse aqui, no caso, eu acabei de explicar, e depois vem os finais, que é as considerações finais. Eu peguei lá dos outros antigos estágios, para poder acrescentar aqui para vocês poderem ter mais coisinhas para vocês poderem escrever, porque vocês têm que escrever de 1 a 2 páginas, falando sobre os 3 espaços, estudo, pesquisa e produção escrita. Então, você vai apresentar esses resultados aqui no finalzinho. As referências, que é muito importante que você coloque, e o estágio, no caso aqui, que é o profissional, você vai fazer, então, a carta de compromisso, termo de compromisso, plano de ação, ficha de frequência e o relatório do estágio supervisionado, produção conceitual, ok? Então, nós temos esse estágio e agora nós vamos para o outro modelo de estágio que você pode utilizar para poder aplicar, tá? Esse modelo de estágio, já vou mostrar aí para vocês como que é. Só um momentinho. Vou colocar ele aqui, peraí. Então, todos estão acompanhando aí? Sim, né? Todo mundo tá vendo, né? Espera aí só um pouquinho. Agora vocês vão acompanhar, então, o estágio supervisionado, iniciação científica. Esse estágio, sim, você vai ter que ter uma linha de pesquisa, que essa linha de pesquisa está lá no final do seu manual. Essa iniciação científica, que você vai escolher essa linha de pesquisa de acordo com o seu curso, tá? Você não fez o TCC ainda, então você vai poder utilizar a iniciação científica como forma de colocar no lugar do TCC. É lógico que o seu orientador de Curitiba vai querer acrescentar alguma coisa se caso for necessário. Você vai precisar de participar de 5 encontros online, aqui, como se fosse aqui com a gente conversando pelo Google Meet, você vai conversar lá com seu professor de Curitiba. Então, o que acontece? Aí estão os exemplos das linhas de pesquisa que você vai ter que escolher dentro, claro, da sua área, que está dentro do seu manual, dentro do estágio. Você não tem a carta de apresentação, como lá no primeiro, porque você não precisa disso. E aí você já vai direto para o termo de compromisso. O termo de compromisso, você vai colocar as informações que estão aí, ó. Essas informações que estão aí vai estar de acordo com cada
aluno do seu, poderíamos dizer assim, do seu curso, porque aqui, ó, supervisão de estágio vai mudar de acordo com o curso que você tiver. Então, você vai olhar dentro do seu manual quem é o seu supervisor de estágio. Mas as informações é tudo da Uninter de Curitiba. Por quê, Aline? Porque você vai participar dessa turma de pesquisa justamente lá com Curitiba. Então, dentro do termo de compromisso, que você vai colocar as informações de Curitiba, da Uninter de Curitiba, tem também, do mesmo jeito lá do outro, as atividades que você vai desenvolver. E aí você tem que escrever que esse estágio que você escolheu é estágio de iniciação científica e que as atividades que você vai fazer são essas aqui, ó. Participação síncrona em 5 reuniões do grupo de pesquisa, elaboração de um projeto de pesquisa e por aí vai, tá? Vai esperar que Curitiba dê o deferimento até 2 prazos para poder aceitar o seu estágio. Então, aqui, do mesmo jeito, tá, gente? Vai ser colocado lá no AVA, o mesmo processo, tá? Clicar na disciplina e por aí vai. Esse está aí o modelo, como você vai preencher. Lembrando o seguinte, que você vai precisar criar um e-mail com sua logo da Uninter, tá? Porque é por meio desse e-mail que eles vão, depois que aceitar o seu termo de compromisso, mandar um link de aceite para você participar do grupo de pesquisa do seu estágio de iniciação científica. Aline, como que eu faço isso? Você vai lá no e-mail, vai no arroba, dentro lá no caso do seu AVA, desculpa, tem lá preferências, a aba preferências, do ladinho da sua foto, e aí você vai aceitar o Office 365 e vai poder então aceitar também o e-mail, tá? Que é o e-mail, aí o seu nome, @alunoninter.com, e vai colocar no momento que você escreveu o termo de compromisso, tá bom? Então, não envie o termo de compromisso sem o seu e-mail da Uninter. Quando você recebe esse link, vai aparecer como se fosse lá nos meus cursos, como que fosse um curso para você, mas vai estar escrito assim, ó, estágio híbrido iniciação científica. E dentro dele vão estar as informações dos horários da sua aula, de todas as atividades. Se você não participar de todas as atividades, as cinco que você é obrigatório a participar, você não recebe uma declaração. E essa declaração é muito importante, viu, gente? Porque vai ficar no lugar da ficha de frequência, já vou falar sobre isso. Depois que você fez, aceitou, mandou o termo de compromisso, você vai fazer então o seu projeto, tá? Que a gente chama de projeto, como se fosse o plano de ação lá do outro estágio que a gente acabou de fazer. E esse projeto você também vai postar lá no link do seu link trabalhos, do lado esquerdo, dentro do seu estágio. É muito importante você saber o seguinte, que dependendo de qual o ano que você entrou para poder estudar na Uninter, tem lá os links diferenciados. Mas se estiver escrito lá relatório, você vai colocar então o relatório, que é o quê? A produção conceitual. Se estiver escrito lá projeto ou plano de ação, é isso aqui que você vai mandar. Mas assim, não tem como você não saber, você vai olhar dentro do link trabalho, lá vão estar os links direitinho com os nomes, tá? E a gente também tá aqui para ajudar. E aí a gente tem então esse projeto, você tem que escrever de 2 a 4 páginas, tá? Aí tá falando aí qual que é o tamanho da letra, o formato, o corpo do texto, todas as informações direitinho. Tudo isso eu só peguei lá do manual de vocês, tá bom? E aqui tá o modelo, tudo tem um modelo para vocês fazerem. Então, você vai fazer o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, a revisão e as referências, tá? Para você poder falar o que você, na linha de pesquisa que você escolheu, o que você quer escrever sobre o assunto. Participou de todas as, vai postar isso daí então para lá, tá? Lá no link trabalho que eu falei para vocês. Depois disso, vocês vão fazer a ficha de frequência. Na verdade, essa ficha de frequência vocês já fizeram, se vocês participaram dos 5 encontros, porque o seu professor de Curitiba vai te mandar uma declaração e você vai colocar no lugar que está escrito ficha de frequência. Então, ela vai substituir. Então, você não vai precisar de pensar em quantas horas, qual a carga horária, que ficha é essa, não precisa. Automaticamente, você vai receber e aí você vai postar dentro do link ficha de frequência. Lembrando, mais uma vez, que também você pode, no caso, fazer, né, em grupo, mas sempre aquela questão, mesma turma, mesmo tudo, tá? Deixa eu ver isso aqui. Um posta, outro posta.
Isso aqui não pode fazer não, em grupo não. Isso aqui é individual. Você vai ter que fazer só. Os outros sim, os outros você pode fazer. Então é isso, até aqui o projeto fez tudo isso, agora você vai partir para o artigo científico que você vai escrever, tá? O artigo científico é de 8 a 12 páginas, eu sempre sugiro que escreva o máximo possível, que aí você já vai resolver o seu TCC do seu curso. O título, né, centralizado, aquela coisa toda, sobrenome e tal, por aí vai. Resumo, palavras-chave, introdução, e aí você vai escrever tudo em cima do que você já teve de orientação lá com o seu professor de Curitiba. Então, o primeiro momento, que é a carta de apresentação, não precisa. O segundo momento, que é o termo de compromisso, aí você vai colocar as informações lá de Curitiba. O terceiro momento, que é o plano de ação, que na verdade a gente chama aqui de projeto de pesquisa. Quarto momento é a declaração, que substitui a ficha de frequência, que você vai receber lá de Curitiba, depois que você participar dos 5 encontros. E depois a produção conceitual, que não precisa ter vídeo, não precisa ter nada, assistir filme, não precisa assistir nada, mas precisa escrever esse artigo científico aí. Então, esse daqui é o segundo modelo de estágio que a gente apresentou para vocês, e agora a gente vai para o último modelo de estágio, para vocês poderem tirar as dúvidas que vocês precisam sobre ele. Jaqueline, eu fiquei meio na dúvida, mas eu não vi essa informação. Realmente o científico é sozinho mesmo, né? Não tem esse negócio sozinho, não, né? Quando ele fala para criar o link, para criar o e-mail, ele coloca só a pessoa sozinha. Então, coloca só a pessoa, né? Então tá certo. Quando se trata do artigo científico, é individual. Individual. Muito obrigada pelo reforço. Para vocês verem, gente, são muitas informações. Muitas informações. Bem tranquilo. Tá todo mundo muito tranquilo, todo mundo achando bem de boa. Tô vendo as pessoas aí com um olhar assim bem tranquilo. Sim. É impressionante como o pessoal tá com a cara assim boa e animada e feliz. Ai, que bom, que ótimo. Fico muito contente com isso, viu, Jaqueline? Bom, eu sei que você não tá vendo, Aline, porque assim, mas a pessoa tá com a cara super agradável. Ah, que bom. Mas você tá tirando os prints aí, né, Jaqueline? Ainda pode ver depois, né? Ah, legal, muito bom. Então vamos lá agora, o último modelo, que é o mais legal de todos, que a gente aposta muito nesse daqui, que é o modelo que você vai fazer um curso, uma palestra online, juntamente conosco aqui do Polo. Você vai contar com a nossa ajuda. É isso mesmo, pessoal de teologia, com a ajuda aí da Jaqueline, e os outros restantes, a minha ajuda aí, para poder ajudar vocês nesse quesito desses cursos, dessas palestras. Então, assim, gente, você vai criar cursos direcionados para o seu público-alvo, certo? Quem que são o seu público-alvo? Você vai saber. Por quê? Porque se você for, por exemplo, da parte da psicopedagogia, que eu gosto muito de citar o exemplo aqui, então ele vai utilizar isso o quê? De profissionais da área, mesma coisa o pessoal de teologia e o pessoal também de física, né? Trazer uns assuntos aí também, tudo direcionado, pessoal de química, enfim. E aí você vai fazer o quê? Esse daqui é só um exemplo do níveis de estágio que o pessoal de licenciatura tem para fazer. Por exemplo, infantil, médio, fundamental, EJA, diferentes contextos e por aí vai. O pessoal, né, tem esses lugares que vão fazer a observação participativa. No caso, vocês já sabem, a Jaqueline já colocou aí o estágio que vocês têm que fazer da área de teologia. Pessoal de bacharelado em física e bacharelado em psicopedagogia, onde que se faz? Então, aí vocês mentalizem que vocês estão ali, só que vocês vão dar cursos para esse pessoal online, tá? Vocês não vão lá, vocês vão fazer online esses cursos com a gente. E a quantidade de horas, para quem é
bacharelado, todo mundo aí que tá todo mundo bacharelado mesmo, né? São 6 horas, tá, gente? De ação direta. Então, vocês têm que fazer 6 horas de curso. Então, é lógico que mais de 1 hora você online no Instagram, vocês estão aqui comigo, ó, dá quase quantas horas? Já tem 29 minutos que a gente tá aqui conversando. Então, assim, o assunto é porque é muito, muito interessante para vocês, que vocês vão fazer o estágio, né? Vocês querem entender como que funciona. Então, precisa ser um assunto muito interessante para ficar mais de 1 hora. Então, eu sugiro que faça no máximo 1 hora de palestra ou de curso, enfim. Então, 1 hora a cada dia, por exemplo, até dar 6 horas. E as outras 2 horas é como se você tivesse, né? A gente vai conversar, a gente vai ter os momentos de encontro. Depois daqui, eu vou mandar um e-mail para vocês, colocando a Jaqueline também, né? Mas não sei se, provavelmente não vai ser hoje, mas no caso, vou mandar para os alunos, colocando as datas e os horários para poder agendar, para a gente poder tirar as dúvidas que ainda surgirem e também para a gente poder falar sobre os cursos que vocês podem, né? O assunto e tal, mas é lógico que vocês vão pensar e nós só vamos auxiliar, se tem jeito, dessa forma, tá, gente? Porque vocês são os estudantes, vocês têm que preparar. Vocês podem até trazer convidados também para poder participar com vocês, tá? E aí nós temos 6 horas, então, de aplicação de palestra, 1 ou 2 horas do evento. E as pessoas que forem participar vão ganhar certificado. Então, a gente vai precisar do nome e também do e-mail delas. Se elas participar naquele dia, ela vai ganhar 1 hora de certificado. Se ela participar de todos os dias, 6 horas de certificado. Então, vai ser muito legal mesmo. E aí, a gente vai precisar de fazer sempre o print, né, desse pessoal participando, porque isso é uma forma de comprovar que você está realmente fazendo isso, tá? E esse sim, você pode fazer de grupo até 4 pessoas, lembrando sempre que a quantidade, a turma, a oferta, tudo certinho. E aí não tem aquela carta de apresentação, porque vocês vão fazer com a gente, não precisa disso. E aí nós temos o termo de compromisso com as informações do polo, que eu já enviei para alguns, não sei se eu enviei para todos, mas eu posso enviar depois. E aqui vocês vão colocar as informações do polo, para vocês poderem preencher o termo de compromisso. E aí, dentro do supervisor de estágio, vocês vão colocar o meu nome, no caso, o pessoal de bacharelado em educação, e do pessoal de teologia, o nome da Jaqueline, e também o nome da professora. No caso, você vai ver qual é o nome da professora que está, no caso, no seu estágio, tá? Que cada um tem um supervisor lá, de acordo com a área específica, beleza? Descrição da atividade, brevemente, que você vai executar na atividade, que eu coloquei aqui também para você. Você vai colocar que o estágio é de extensão, vai elaborar o projeto, né? Vai dizer assim que a elaboração do projeto, de extensão, de produção conceitual, tudo isso aqui está lá na descrição. Depois que você fez isso, você vai colocar da mesma forma lá daquele outro lado profissional. Acessar seu AVA, acessar a sua disciplina, vai verificar do lado esquerdo, trabalhos e vai postar aí as informações. Então, aí está o exemplo mais uma vez, onde vocês vão preencher. E depois você vai, então, escrever esse projeto de extensão, vai enviar para a gente poder dar uma olhada, ver se está ok, beleza. E aí você vai enviar para Curitiba novamente, ok? Esse formulário é um modelinho desse jeito aí, ó, bem tranquilinho mesmo. Você vai enviar para eles poder verificar tudo certo, aí você envia novamente para eles. Quando eles te devolverem, aí você me entrega de novo ele, tá? Beleza? E assim para a Jaqueline também. Então, você vai fazer junto com a gente, nós vamos decidir, você vai falar, a gente vai decidir juntos aí, vai preencher, então, esse projeto. O evento vai ser de forma online, tá, gente? Que é mais interessante pelo fato de que nós estamos vivenciando a pandemia. Lógico, quando a gente voltar, a gente pode fazer presencialmente, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Lembrando que se tiver mais pessoas participando, tanto você quanto a pessoa que está participando precisa de assinar um termo de direitos de imagens, tá? O certificado vai chegar para a pessoa que participar até 60 dias. Para quem dá a palestra também recebe o certificado. E aí você vai, então, preencher o relatório final. Depois que fizer todas as apresentações, você vai preencher esse relatório final. E dentro desse relatório final, precisa ter os prints desse momento que a gente conversou, os links dos videoaulas, das notícias publicadas, tudinho aí. A gente vai precisar de todas as informações aí dentro. Você vai preencher o seu formulário de relatório final. Vai fazer, vai mandar pra gente poder dar uma olhada se tá tudo correto, se não esqueceu de nada, tá? Essa lista de certificação
que é a presença dos alunos. A gente também, vocês vão preencher e vão me entregar. E a gente vai enviar para Curitiba. Então, esse é o modelinho aí da lista de presença. E esse é o modelinho também do relatório final, que também está tudo dentro do seu manual lá. Então, para você poder fazer isso, você precisa ter. Se for para criança, você vai ter que ter, se o público for criança, tem que ter no mínimo 5. Se for adulto ou jovem, 8 pessoas. Pessoa com deficiente, 1 participante. Projeto aplicado para atendimento clínico psicopedagógico, mínimo 1 participante. E não há limites aí de pessoas, tá bom? Para poder participar. Depois, vocês vão receber de nós uma declaração, se você fez tudo direitinho, fez todos os processos direitinho, uma declaração. E essa declaração vai ficar dentro do link ficha de frequência que vocês vão postar. Como lá no científico, é dessa forma também. Então, não precisa ficar vendo qual a carga horária, a quantidade de horas que tem que fazer. As horas são aquelas que eu acabei de falar para vocês, 6 horinhas ali. Agora, depois disso, a gente solta a sua mão e aí você segue sozinho nessa jornada, ok? Você vai fazer a mesma coisa, como se fosse o relatório lá do profissional. Você também pode fazer em grupo, mesma situação. Aí tem a capa, o sumário, todas as regras e por aí vai. Na introdução, você vai então trazer informações do polo da Uninter ali de Santa Maria. Você vai trazer as informações, procurar no IBGE, as informações sobre o nosso polo, aquela coisa toda, a quantidade de pessoas que tem em Santa Maria, trazer lá a informação. Vai justificar porque você escolheu o formato de extensão. Eu acho muito mais tranquilo, porque tem mais coisas para você poder escrever nesse estágio aqui. O objetivo também, sempre lembrando, fazer as referências de onde você está tirando, tá? O objetivo aí, que está na página 8, desenvolvimento, a mesma coisa da produção. Então, se você aplicou aquele projeto de pesquisa, né, aquele curso, você tirou alguma informação de algum autor, você trouxe algum conhecimento. Então, você precisa colocar aqui de onde é que você tirou e aprofundar-se no tema que você deu, que você aplicou nesses cursos aí, tá bom? Depois disso, você vai escolher mais uma vez, né, no caso, o filme, o documentário, o espaço cultural. Depois vai escrever a ficha técnica desse documentário, roteiro, nananã, reflexões e por aí vai. Espaço cultural, o jeito que você escolhe. Se você escolher o espaço cultural, você vai colocar essas informações no espaço cultural. Depois, material, criação e reflexão. É o mesmo procedimento para criar um produto, tá? Que identifique o curso que você aplicou. E aí você vai explicar o passo a passo de como que foi feito. E aí pode ser diversas formas, né? Como um podcast, um vídeo, um mapa interativo e por aí vai. Depois, praxe e relatório de evidências, que você vai colocar todas as informações que você já tem, que você colocou lá no início, que você mandou lá para poder aprovar o seu plano de ação, né? Aí você vai colocar o seu projeto, o nome da ação, que é o curso que você fez, a ementa, breve resumo da atividade, período de realização e por aí vai. Então, muita coisa para você escrever. E aqui também você vai colocar o print, porque quando você posta, vai ficar lá no ar, muitas pessoas vão poder acompanhar, né? Depois também. Então, você pode colocar o print do primeiro dia, depois de 2 dias depois e depois de 5 dias depois que você fez a apresentação. Foto, se tirar foto, aqui no caso não, porque quando faz live não tem foto de ninguém, só de quem está mesmo na frente. Aí tá o modelo, tá? Do modelo de autorização que você precisa preencher, autorizar as suas imagens e também de quem for participar. Considerações finais, mesmo procedimento, né? Informações sobre estudo, pesquisa e produção, escrita, apresentando os resultados finais, as referências, que é sempre muito importante lembrar, não esquecer de colocar essas referências que estão lá dentro do seu projeto, aqui também vai. E etapas desse estágio, então, carta de apresentação não precisa, aí já vai direto para o termo de compromisso, depois o projeto de extensão, a declaração que a gente entrega para você, e aí a produção conceitual que você vai fazer do estágio supervisionado. E no mais, é isso aí, gente, a nossa explicação dos 3 modelos de estágio. Vai lá, Jaque. Tem alguém aí? Eu acho
que tem uma menininha que passava atrás do Júnior, até ela tá assustada. Ela passava assim, sabe? Eu acho que ela ficou bem assustada. Ela faz umas caras tão maravilhosas, que você tá gostando tanto. É desesperadora. Aline, que assim, deu tudo certo. Ninguém tem dúvida? Que beleza, então, Não tem nenhuma dúvida. Ah, que bom. Bom que a gente conseguiu passar o conteúdo, né? Não sei se foi choro, ranger de lento, ou se foi digitar. Gente, deixa eu falar para vocês. Vocês vão poder escolher os 3 modelos. Se você tiver 4 estágios para você fazer, você tem 3 modelos para poder aplicar. Ah, não, mas eu gostei de extensão, quero fazer tudo de extensão, quero utilizar o modelo de extensão. Você pode fazer isso? Pode fazer isso. Não, eu quero utilizar tudo o modelo de profissional. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Já a iniciação científica, você só pode utilizar em um dos seus modelos, um dos seus estágios, esse modelo de iniciação científica, tá? Se você fez 4, um só pode ser iniciação científica. Agora, para os outros, não tem limite. Cosme, quer fazer uma pergunta? Manda ver, vai lá. Na verdade, você até me respondeu. Que bom, que bom. Era exatamente isso aí. Que bom, que bom. Para você ainda não apareceu os estágios, mas assim que aparecer, você já pode começar a batalhar por eles, porque como você pode observar, eles são bem trabalhosos, né, gente? Não é difícil, eles são trabalhosos. É uma oportunidade que vocês têm para fazer o estágio. Por quê? Porque nós estamos aí durante, né, esse processo aí da pandemia, infelizmente a gente não sabe quanto tempo vai durar, então a Uninter já proporcionou essa oportunidade aí para vocês poderem fazer, escolher da forma que vocês quiserem fazer o estágio, utilizando um desses modelos aí. Me diz só uma coisa, eu não cheguei a dar uma olhada na grade de matérias do curso, vou ser bem sincero, não cheguei a dar uma olhada em todas as matérias. Eu não reparei se tinha metodologia científica. Que é o que dá toda a base, né, para você não só seguir o modelo, mas ter necessariamente uma noção, né, de como fazer uma pesquisa bem elaborada, né, de como seguir todos os parâmetros para montagem